Nesse vídeo nós iremos tratar a respeito da Sanepar e se realmente a demora no pagamento do dividendo pela empresa constitui um problema para sua carteira. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Nesse momento o mercado está em queda. Temos o dólar subindo e Bovespa caminha para a maior série de quedas, quase 4 décadas, foram vários pregões em sequência. Seria o 10º pregão consecutivo com queda, algo raro de se acontecer. O que vem puxando bastante Bovespa hoje é o varejo, bancos também e Vale caindo 2,5%. Por que Vale está caindo 2,5%? É que hoje é data ex proventos, JCP, anunciado de Vale. Lembro aqui que Vale anunciou 1,91 bruto por ação. Esse valor teve uma pequena alteração por conta do programa de recompra de ações que vem sendo executado sistematicamente pela Vale. Nesse sentido, veja, a data máxima em que você poderia ter as ações com direito ao recebimento de dividendo foi justamente dia 11 de agosto, dia 14, presente data, é a data ex-JCP. Então, o valor do provento é descontado da cotação da ação. No caso, em termos líquidos, esse valor é de 1,63 por ação. 1,63. Se você dividir esse valor pela cotação média de R$ 65, dá um yield de 2,5%, que é justamente a queda hoje de Vale. Portanto, não se assuste com essa queda, o mercado acabou se movimentando, mas não mudou nada nos fundamentos da Vale. Por conta disso, Sanepar também vem caindo 2% na presente data. Acontece que houve aqui um gap enorme de alta, saindo aqui de uma cotação de 4,12 no pregão do dia 10 e no pregão do dia 11 a companhia saltou incríveis 7% e agora está dando uma corrigida com o dia hoje de queda no mercado. E por que isso aconteceu? Porque os resultados foram muito favoráveis. Vamos comentar a respeito deles adiante. Mas começando pelo tema central desse vídeo, vamos tratar aqui da política de dividendos da Sanepar. Primeiro ponto é, a companhia ela tem como payout mínimo obrigatório, isso é um dividendo obrigatório, de 25% do lucro líquido ajustado, assim como determina o artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas. Lembrando que esse artigo, ele prevê um payout mínimo de 25%, salvo se o estatuto não prever em sentido contrário. O estatuto da companhia, o estatuto social, ele pode prever dividendos inferiores. É por isso que você tem ali, por exemplo, a Ocean Pact prevendo dividendos muito, mas muito inferiores. 0,1% pode acontecer. De qualquer forma, a Sanepar segue esses 25. Esse aqui é o mínimo obrigatório, só que a Sanepar pode aprovar mais 25, dobrando o payout para 50%, caso haja ali uma saúde financeira favorável nesse sentido. Olhando isso aqui para o payout atual da Sanepar, ele está acima de 25%. Olhando isso aqui a média histórica desse payout, pegando isso aqui um histórico desde 2021, percebemos que a Sanepar em alguns momentos paga os 50% previstos. Diante disso, como o payout fica oscilando entre 25% a 50%, o ideal é você ficar no meio do caminho, 30% a 35%, como nós estamos vendo agora, para traçar um preço teto em Sanepar. E como você faria isso então? Você projetaria um lucro líquido, no caso 2023, aplicaria uma taxa de payout em cima desse lucro líquido projetado de 30% a 35%, se quiser ser mais conservador 30%, e a partir disso aplicar uma taxa de desconto de 6%, que é o mínimo definido pelo Décio Bazin no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Dessa forma, vamos fazer isso aqui com a SAPR4. Qual seria um lucro projetado para a empresa? Primeiro ponto, seu lucro líquido no segundo TRI foi excepcional, de 422 milhões de reais. No acumulado do semestre, são 740 milhões. Sendo mais conservador, poderíamos então pegar 700 milhões e projetar para o segundo semestre. Ano passado, a companhia teve ali um lucro líquido de 1,15 bi. Esse ano, ela pode ter um lucro líquido de 1,4 bi. E eu não estou sendo otimista demais aqui. Dessa maneira, pegando-se aqui 1,4 bi e aplicando-se um payout de 30%, nós teríamos um lucro distribuível de 420 milhões. Nós temos aqui 1,5 bilhão de papéis. Logo, pegando-se aqui o 0,42, que é 420 milhões, dividindo 1,51, que é 1,5 bi, você chega a aproximadamente 27 centavos por ação. Ano passado, a companhia pagou 31 centavos. Nas cotações de 4,20 aproximadamente, você teria um yield de 6,6%. E olha que estamos sendo bem conservadores aqui com esse dividendo. Ele tende a ser maior ainda porque o lucro desse ano é maior, tendo mais folga para a Sanepar aplicar ali um yield adicional. Portanto, não seria demais você até pensar que a Sanepar pode distribuir 35 centavos de dividendo. Caso isso aconteça, 35 centavos de dividendo, na cotação atual de 4,50 aproximadamente,
você teria um yield de 7,7%. De tal forma, 35 centavos de dividendos num ano, se você dividir por 0,06, que é a taxa de desconto do Décio-Bazin, você chega a um preço teto de 5,80. Fazendo a nossa projeção conservadora de 28 centavos, arredondando, com essa taxa de desconto de 6%, você ainda teria um preço teto de 4,66. Isso só denota que Sanepar, a 4,37 ainda continua barata, e essa aqui é uma projeção muito conservadora, a tendência é que os dividendos sejam maiores do que 30 centavos. Portanto, comprar Sanepar até R$ 5,00 não é um mau negócio, mas pensando no longo prazo, não é recomendação de investimento. Mas afinal de contas, o fato de Sanepar, e aqui está os proventos pagos historicamente de 2013 a 2023. Vamos pegar apenas 2022. A empresa, ela paga dividendos 2 vezes no ano. Só que como que funciona? Lembrando que as ações preferenciais recebem 10% a mais de dividendo, como consta aqui desse histórico, 9 centavos numa ordinária, 10 centavos numa preferencial, só para você ter ciência. É uma vantagem a mais dada ao acionista preferencialista. Veja que a data do direito, a data com é 30/6 de 2022, sendo que a data do pagamento é dia 27/6 do ano seguinte. Outra data com 29/12 de 2022, data do pagamento também no dia 27. Então você tem 2 proventos anunciados com pagamentos no ano posterior. Então gera um espaço bem grande entre a data do anúncio e do direito até a data do efetivo pagamento. E por que se reclama muito disso? Porque para uma carteira de dividendos, uma carteira de renda mensal, você não pode ter um espaçamento tão grande assim entre a data do anúncio e a data do pagamento, exceto se você tiver ali um planejamento excelente a ponto de ficar durante um ano sem receber proventos e a partir do primeiro recebimento você não gastar completamente os recursos, fazendo um planejamento semestral ali de dividendo. Acontece que há pessoas que precisam viver de renda imediatamente, e aí o fato de Sanepar demorar um ano aqui vai acabar atrapalhando. Então, para quem realmente quer viver de renda imediatamente e quer usar as ações para isso, a Sanepar não será uma boa escolha. Mas para quem ainda está construindo uma carteira de dividendos, pode fazer sentido sim ter Sanepar na carteira. Se você está construindo para daqui 5, 10 anos, essa demora no pagamento vai acabar se compatibilizando com a sua carteira, que terá outras ações que vão pagar ali dividendos em determinados meses que Sanepar acabar faltando. E o grande volume que Sanepar acaba pagando, justamente por pagar apenas uma vez por semestre na prática, isso vai compensar justamente a demora nos pagamentos, como nós estamos vendo aqui. É claro que seria preferível uma política de dividendos com uma periodicidade maior, porque isso promove um fluxo de caixa maior ali na sua carteira, favorecendo com que você vá comprando mais ações ali no meio do caminho, impedindo com que você dependa de um dividendo que vá demorar, e aí você acabe comprando ações no futuro mais caras. Isso pode acontecer, mas isso por si só, na minha visão, é insuficiente para não ter Sanepar numa carteira, até porque entre as empresas de saneamento na bolsa, na minha visão, ela seria a melhor de todas, inclusive hoje a mais barata, como irei mostrar para vocês. Comparando-se aqui indicadores de valuation, o que nós temos? Sanepar é que tem o menor índice preço-lucro, ou seja, a mais barata entre Copasa e Sabesp, inclusive detém aqui um valor de mercado inferior a essas duas. Portanto, uma empresa menor com indicadores de valuation inferiores. Relação preço sobre valor patrimonial também ficou bem mais barata, enquanto Copasa acabou disparando, Sanepar ficou para trás e com esses resultados reportados, acabou ali que o mercado viu valor na companhia. O dividend yield está mais baixo, 4,31%. Só que aqui tem um grande problema. Por quê? Porque esse 4,31% está considerando os últimos 12 meses. Como há um espaçamento muito grande aqui entre anúncio e pagamento, gera essa distorção nos sites a título de dividend yield. Não é esse o dividend yield de Sanepar. O dividend yield de Sanepar, você precisa olhar da seguinte forma. Veja, 2022 pagou 31 centavos. Portanto, você tem que considerar 31 centavos sobre a cotação atual ou a cotação vigente à época. Vamos pegar a 4,50. Yield de quase 7%. Esse é o yield de Sanepar, entre 6 a 7%. Nesse caso, ela estaria mais próxima de Copasa, só que Copasa tem dividendos muito voláteis, enquanto Sanepar tem dividendos crescentes e mais constantes. Nesse ponto, Sanepar é a empresa mais interessante a título de dividendos do que Copasa. Em termos de relação EV sobre EBIT, que é um indicador muito importante para empresas de capital intensivo, como é o caso dessas empresas do setor de saneamento, que precisam realizar altos investimentos, ela também é a mais barata. Em termos de margem líquida, a companhia é a melhor disparada, demonstrando mais eficiência. Em termos de ROI, também é a melhor de todas. Então veja que em termos de qualidade, até mesmo em termos de retorno histórico, a Sanepar foi a melhor de todas. Portanto, de novo, essa demora, na minha visão, é insuficiente
para desprezar Sanepar. Só não valeria a pena investir em Sanepar se você não quer ter nenhum tipo de posicionamento no setor de saneamento. Aí seria válido. Você não quer ter esse setor na sua carteira. Mas esse simples motivo da demora no pagamento dos dividendos, salvo se você for viver imediatamente de dividendos, não seria o caso de afastar Sanepar, que, como eu já antecipei para vocês, teve resultados excepcionais. O lucro líquido cresceu da ordem de 233 milhões no segundo TRI de 2022 para 422 milhões, sendo que esse crescimento veio aliado a um aumento dos investimentos de Sanepar, porque esse setor de saneamento está recebendo altos investimentos, com um endividamento que ainda segue abaixo de 2 vezes o EBITDA. Endividamento completamente controlado, mesmo com juros ainda elevados aqui no país. E como eu disse, esse setor vem recebendo altos investimentos. Está havendo ali, inclusive, uma alta procura por debêntures. Só para você ter uma ideia, a Egea, Iguá e BRK levantaram quase 6 bilhões de reais em debêntures entre os meses de maio a julho. A Sanepar aqui também captando muitos recursos através de debêntures, um setor que está recebendo altos investimentos pelas metas do novo marco de saneamento básico. Mas veja, entre a Egea e Sanepar fica com a Egea, até em termos de margem líquida, rentabilidade. Acontece que só consigo investir na Egea através ou das debêntures ou através de Itaúsa. Então o que resta mesmo é Sanepar, sendo que o plano plurianual da Sanepar a título de investimentos é da ordem de 10 bilhões de reais entre 2023 e 2027, então são altos investimentos. E por mais que a taxa interna de retorno desses investimentos não seja algo gritante, a Sanepar no geral consegue trazer ali um bom retorno nos seus investimentos, como você percebe do ROI da companhia, que realmente é o melhor de todos dentro do setor. A geração de caixa da companhia, medida pelo EBITDA, cresceu 49,8%. O ROI e o ROIC permanece estável. Endividamento, apesar de controlado, cresceu. Não haveria como ser diferente com esse cenário ainda de juros altos. Mas como eu disse, endividamento ainda controlado. Contrato com Maringá permanece. A companhia tem gerido muito bem os seus contratos. Índices de atendimento de água tratada e esgoto tratado, 100%. A companhia não falta aqui. Veja que a margem EBITDA acabou crescendo nesse semestre e também nesse trimestre, segundo trimestre de 2023. Só denotando que a companhia tem conseguido, apesar do aumento de endividamento, melhorar a sua eficiência, e esse aumento de endividamento decorre também dos maiores investimentos. A companhia está captando através de debêntures, o volume dos reservatórios segue bem alto, sendo que o custo da dívida, veja, acabou ficando estável, inclusive com uma pequena queda em relação a 2022, e o CAPEX crescendo. São os investimentos da companhia. E veja só que interessante, é um ponto a se ressaltar também no setor de utilities, e aqui utilidade pública no segmento de saneamento. O aumento da receita operacional líquida, que ensejou, obviamente também o aumento no lucro líquido, decorre do reajuste tarifário. Então você tem o reajuste tarifário, no caso de 8,23%. Então esse reajuste aqui acaba sendo maior do que o IPCA. Temos ali também o reajuste tarifário de 4,96% no dia 17 de maio de 2022, que impacta o ano de 2023. Só a partir de maio de 2023 prevalece esse de 8,23%. E também crescimento dos volumes faturados de água e esgoto, em razão dos altos investimentos que a Sanepar vem fazendo. E ainda o aumento do número de ligações. Então veja que a companhia continua crescendo, mantendo altos níveis de eficiência, se beneficiando de reajuste tarifário, e tudo isso favoreceu resultados muito bons. Mas lembre-se, o reajuste tarifário acaba sendo controlado em momentos de dificuldade na nossa economia, como foi o caso da pandemia. Então esse também é um risco que você precisa colocar ali, eventualmente no modelo de valuation, caso você não siga o método do Bazin. Mas o método do Bazin acaba funcionando bem aqui com o Sanepar, que, como eu disse, tem dividendos consistentes, apesar da demora entre o anúncio e o pagamento. Por isso, tenho ali minha posição de 2.000 ações em Sanepar. Como um investimento bem mais de médio prazo, vou comprando devagar, sem muita pressa. Afinal de contas, a companhia vai seguir aí num ciclo de investimentos até 2027, e isso dá a oportunidade de você ficar comprando bem devagar, sem precisar se desesperar. Até porque a companhia costuma ficar um bom tempo andando de lado. Como você percebe aqui, entre 2021 a companhia só foi caindo até 2023 e agora teve essa disparada aqui, porque afinal de contas tivemos um rally no Ibovespa e também porque Copasa tinha acabado ficando mais cara, e aí o capital dentro desse setor acabou se movendo para a Sanepar, porque a Sanepar também ficou muito tempo negociando aqui a múltiplos muito baixos, mesmo com números muito bons. E por fim, é preciso ressaltar e lembrar a vocês, o que mais importa não são os dividendos, o que mais importa é o fato de uma empresa ser muito boa e ter dividendos consistentes.
E é o caso da Sanepar, empresa muito boa, na bolsa de valores é a melhor do segmento, números satisfatórios, altos investimentos e ainda com valuation atrativo. Não é recomendação, e se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Já são mais de 70 aulas acumuladas e você ainda tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito de Sanepar. Acredita que a companhia ainda está barata? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!